Você vai fazer a segunda fase da FUVEST e não sabe por onde começar a estudar? Esse vídeo é para você. Nele eu vou trazer tudo que realmente eu acredito, com bastante detalhe, que sejam os pontos mais importantes para que você arrase nessa prova e tire uma super nota. Tudo isso vem muito de um conhecimento prático de quando eu fiz a prova da FUVEST e fui aprovado em Engenharia Civil entre os primeiros colocados, ficando aí com uma nota no segundo dia de 98 de 100, praticamente gabaritando. Então tudo que eu quero trazer aqui foi validado tanto por mim quanto por centenas de alunos que passaram pelo mestre na FUVEST. Beleza? Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes e cada uma delas vai ser bastante relevante para que você consiga entender como que funciona a prova da segunda fase da FUVEST. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco de como é a prova, né? Os dias que acontecem, como que é o padrão dela, qual a importância e o que você tem que focar do ponto de vista mais geral. A segunda parte eu vou falar sobre o detalhamento de cada uma das duas provas, tanto a prova do primeiro dia, português e redação, quanto a prova do segundo dia, de habilidades específicas. Em terceiro lugar, eu vou falar como você vai estudar. O estudo para uma prova dissertativa é diferente do estudo para uma prova teste. Então, você precisa ter um enfoque diferente e você precisa ter um aprofundamento diferente, e tudo isso vai ser falado na terceira parte. E na quarta parte, eu vou trazer como que você vai responder as questões na prática, usando o método que eu chamo de REC. É um método que eu desenvolvi, está lá no Mestre na FUVEST, e a ideia basicamente dele é você conseguir elaborar questões, elaborar respostas para questões dissertativas de uma forma sistematizada e de uma forma que você sempre consiga ganhar pontos, mesmo que você não saiba o conteúdo. Beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bem, a prova da FUVEST é uma das provas mais importantes do Brasil. Tirando o Enem, talvez, é a maior prova em relação ao número de vagas oferecidas e também porque é a prova que faz você ter o ingresso na USP, né? A faculdade mais conceituada do Brasil. A prova da FUVEST, diferente do Enem, tem 2 fases. Então é uma prova que vai ter ali 90 questões na primeira fase. Os aprovados nessa fase farão a segunda fase, formada por 2 dias. Nesse ano, no ano de 2023, vai acontecer no dia 8 e 9 de janeiro. Mas cada ano tem a sua data específica e são 2 dias. É importante falar que mesmo que o Enem ofereça vagas para a USP, a FUVEST oferece de uma forma muito mais previsível. O Enem a gente sabe que é uma prova que é mais difícil de garantir uma certa consistência. A FUVEST, por outro lado, não. A FUVEST, se você faz provas antigas, se você entende o padrão, ela é bastante replicável. Então, na minha opinião, se você quer uma vaga na USP, né, caso você não tenha passado ou você esteja se preparando para o próximo ano, eu acho que é mais interessante você fazer tanto o Enem quanto a FUVEST e usar essas 2 oportunidades para você poder ser aprovado no seu curso. E como que funciona a prova da FUVEST na prática? Quais são os 2 dias em que cada um deles contempla, né? O primeiro dia é o dia de português. Então, português é uma matéria extremamente... Eu falo isso bastante no Mestre na FUVEST. A português é a matéria mais importante da FUVEST para qualquer curso. Seja medicina, seja engenharia, qualquer um dos cursos, por mais concorrido que seja. E principalmente nos cursos concorridos. Se você está prestando medicina, que é a majoritária parte das pessoas que prestam FUVEST, você tem que saber que o seu diferencial não é biologia, seu diferencial não é química, seu diferencial não é nem a primeira fase. O seu diferencial é português. O que a prova na FUVEST é uma prova bem feita de português. A prova contempla 10 questões dissertativas, sendo que dessas questões, normalmente, 6 são de gramática e 4 são de literatura. É importante lembrar, literatura é super relevante falar sobre isso. São os livros, não é apenas literatura na parte teórica. Você tem que saber os livros que foram colocados ali na lista de obras literárias da FUVEST, tem que ter lido ou feito as análises de cada um deles. Também no primeiro dia você vai encontrar a redação. A redação da FUVEST tem um modelo bastante padronizado já, mas é importante que você estude especificamente para o modelo da FUVEST, que é completamente diferente do modelo do Enem. O segundo dia, por outro lado, contempla 12 questões. Essas 12 questões elas vão ser divididas em 2, 3 ou 4 matérias. Isso vai depender do seu curso. Por isso que eu deixei na descrição o manual do candidato, em que você pode procurar quais são as específicas do seu curso. Dando exemplo de Medicina Pinheiros, por exemplo. Medicina Pinheiros vai ter como específica Química, Física e Biologia. Então essas são as únicas matérias que você precisa se preocupar. Então, por acaso, se você está prestando medicina, agora é o momento de você parar completamente de estudar história, geografia, matemática. Essas matérias não vão cair no seu vestibular. Então o que você vai precisar focar vai ser redação, português, física, biologia e química, no caso de medicina.
No caso de outros cursos, você vai ter as especificidades, é só olhar no link que eu deixei aqui na descrição, com o manual do candidato, procurar a sua carreira e que você vai conseguir encontrar com vários detalhes. É importante lembrar também que cada uma das provas da FUVEST tem 4 horas de duração, então não é uma prova tão longa, pensando que as questões são bastante extensas. Então uma questão dissertativa da FUVEST pode te demorar 20 minutos para resolver, 30 minutos dependendo do caso. Então a gestão de tempo também é importante. Outro ponto importante de se notar é que existem algumas carreiras mais específicas, como artes cênicas, por exemplo, em que você vai ter uma prova de habilidades específicas. Isso é super importante, porque você vai ter que fazer uma prova diferente de todos os outros. Então estude para elas, tem até alguns cursinhos especializados nessas provas de habilidades específicas, e é importante que você saiba disso para que você não seja eliminado do concurso. E agora, vamos para a terceira parte do vídeo, como estudar para a FUVEST segunda fase. Eu acho que esse é a pergunta mais comum que fazem para mim, é uma pergunta bastante contínua e bastante constante lá no meu Instagram. Até se você não me segue no Instagram, link aqui na descrição. A ideia basicamente é, o estudo para a segunda fase, ele é um estudo para uma prova dissertativa e para uma prova muito mais aprofundada. Então, o que eu falo é que você vai precisar, em primeiro lugar, estudar de uma forma diferente da primeira fase. Então, não tem mais aquela coisa de você entender como chutar ou como eliminar alternativas. Isso acaba se tornando dispensável nessa parte da prova. E por outro lado, os simulados vão ser tão importantes quanto a primeira fase, só que simulados, obviamente, de questões dissertativas. Então, o que eu indico é, todo estudo deve ser feito baseado em provas antigas da FUVEST, em que você faz essas provas, entende quais foram os seus erros e sistematiza as respostas a partir de resoluções de cursinhos. A FUVEST não tem nenhum tipo de resolução específica, nenhum tipo de resolução oficial. Então as resoluções dos cursinhos costumam ser muito boas. O que eu gosto de fazer com uma forma bastante metódica? Para o estudo da segunda fase, faça uma prova de segunda fase antiga, por exemplo, uma prova de português, com as 10 questões, corrija depois ela considerando aí um cursinho. Então pode pegar os cursinhos mais famosos que tem aí com resoluções de segunda fase da FUVEST. E depois você vai sistematizar todos os pontos que não estão iguais. Até se você precisar da ajuda de um professor, eu acho que é bastante interessante isso. E com isso você vai montando as suas respostas, tanto as respostas erradas quanto as certas, cada vez mais próximo da estrutura que os cursinhos estão montando. Então esse estudo é o estudo que eu chamo de estudo iterativo. Você faz questões, vê o que você errou, o que não ficou muito bom, refaz, e vai fazendo isso repetidas vezes até você chegar numa resposta modelo, uma resposta que esteja 100% correta. Essa forma ela ajuda muito bem, porque como as questões não são teste, não é simplesmente você anotar a resposta correta, existe muita variabilidade na forma como você pode responder, principalmente em questões de humanas, né? Questões que você tem que discorrer sobre um assunto. Então é importante ter essa interação. O que eu falo um pouco sobre cada uma das matérias, começando com português, é que português, na parte de gramática, não vai ter uma gramática tão pesada, mas é importante você saber alguns temas. Figuras de linguagem sempre caem, então esse é um tema que é super importante de você saber. Variação linguística, então as variações, as possibilidades de variantes linguísticas, né, isso é muito importante também. E a própria interpretação de texto, não só de textos, como textos e imagens. Então isso acaba sendo bastante parecido com o Enem. E também tem a parte de literatura, e literatura vai ser focada nas obras literárias. O que eu recomendo? Não vale a pena ler as obras literárias. Vale a pena você pegar boas análises de professores que já são especialistas nisso e entender quais são os pontos principais de cada um dos livros. Isso vai ajudar muito a você conseguir responder as questões da prova da FUVEST. Falando sobre a prova de humanas. As questões de humanas ou biológicas da FUVEST costumam ser bastante complexas e não necessariamente difíceis, mas bastante aprofundadas. Então o seu estudo vai ter que refletir isso. Usando a técnica que eu falei do estudo iterativo, o que você pode fazer é, cada matéria que você tiver dúvida ou não lembrar do conceito, você reestuda os pontos principais e garante que o aprofundamento está sendo feito da forma correta. Foi muito da forma como eu fiz com as minhas específicas. Eu não tive específicas de biologia, geografia, história, etc. Mas na minha época existia aquele dia que tinha todas as matérias. Então, para estudar para todas essas matérias, eu fiz exatamente esse método. Eu pegava cada uma das questões que eu errava, via qual era o assunto, por exemplo, Era Vargas, e garantia que todos os pontos de Era Vargas estavam bastante claros na minha cabeça, inclusive os pontos mais detalhados, mais aprofundados. Não tem jeito de como fugir. Quando você está fazendo uma prova teste, você ainda pode chutar, eliminar alternativas e usar algumas técnicas. Nas questões dissertativas, você vai ter que colocar um tempo de estudo maior. E para as questões de exatas, o entendimento do raciocínio da questão às vezes é mais importante do que a questão em si. Muitas vezes o que trava a pessoa na prova de exatas, em questões dissertativas, é como começar, é aquele pulo do gato. Então, fazer muitas questões que exijam esse pulo do gato é o que é mais importante.
e depois você trabalha em realmente colocar o seu raciocínio ponto a ponto. Você saber resolver a questão é mais importante às vezes do que você resolver quando você está estudando. Então isso são o que eu considero os pontos mais importantes de estudo. Um ponto adicional que eu trago aqui é quantas horas por dia estudar. Eu sempre falo, eu sou um defensor de não estudar mais do que 4, 5 horas de trabalho focado por dia, com exceção da segunda fase. Por quê? Na segunda fase você vai estar só resolvendo questões e estudando um pouco de alguns pontos teóricos de revisão mesmo. Então nessa etapa, como era uma etapa que era muito exclusiva de estudo para a segunda fase, foi a única que eu aumentei a minha média de estudo para por volta de 10 a 12 horas por dia. Eu recomendo que se você não está acostumado com essa quantidade, você não comece a estudar de 10 a 12 horas por dia do nada. Mas já vale a pena você aumentar o número de horas, focando muito em fazer questões, corrigir questões e olhar a teoria de pontos específicos para aprofundamento e revisão. E por último, eu trago a parte número 4, que vai falar sobre o método de resolução. Por que é tão importante ter um método de resolução? Porque eu já vi muitos alunos que foram preparados para a prova, sabiam resolver as questões e tiraram notas muito abaixo do que eles imaginavam. Por quê? Porque quando eles foram traduzir essas resoluções no papel, não foi uma resolução bem feita. Sabe quando você pega uma questão de português dissertativo? Você sabe resolver, mas quando você escreve o texto sai muito mal escrito? É exatamente isso. Você não consegue traduzir aquela ideia teórica da sua cabeça para a prática. Então, para isso, eu considero que o método mais interessante é o método REC. Eu vou falar dele bastante por cima, né? Não dá tempo de aprofundar. O mestre na FUVEST tem esse método muito mais aprofundado. Mas a ideia basicamente é ter 5 passos e esses 5 passos serem sempre usados em cada uma das questões dissertativas. Esses 5 passos são um pouquinho diferente para humanas e biológicas em comparação com exatas, em apenas um passo. Mas eu vou explicar os dois e acho que vai ficar bastante claro. Basicamente, o passo número 1 é o passo reflita, refletir. Por quê? Muitas vezes você já vai com sede ao pote, já quer sair respondendo a questão. Antes de qualquer coisa, você vai ler a questão e vai refletir. Vai fazer algumas perguntas. Qual é o assunto dessa questão? O que essa questão está cobrando de mim? O que o enunciado está pedindo? Qual é a pergunta desse enunciado? Tudo isso é a primeira parte. Você vai ter que gastar pelo menos uns 5 minutos, ou 3 minutos, 2 minutos quando você tiver mais prática, refletindo sobre a questão. Em segundo lugar, rabisque. Rabiscar significa o quê? Você vai começar a grifar todos os pontos, tanto do enunciado quanto do texto. Se for necessário circular partes de imagem, tudo isso você vai rabiscar e começar a escrever ideias bem de forma desestruturada do que você acha que pode ser o caminho da questão. Então vamos supor uma questão de história, por exemplo, que fale sobre a Segunda Guerra Mundial. Você rabisca todos os pontos da pergunta, entende qual é a pergunta que está sendo feita e começa a colocar algumas palavras-chave da Segunda Guerra Mundial. Então você começa a lembrar alguns pontos específicos e vai escrevendo de forma muito desestruturada ainda. Você está entendendo, você está conectando a questão com o que você tem de conhecimento de mundo. Em terceiro lugar, você vai estruturar. Agora que você já rabiscou e já sabe mais ou menos o caminho que a questão tem que ir, você vai começar a estruturar isso em tópicos. Então, por exemplo, se a pergunta qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Uma pergunta bem simples, não é assim normalmente que cai, mas só dando um exemplo. Você vai começar a colocar os tópicos. Olha, o estopim teve 3 pontos principais. Ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3. Você vai colocar isso em tópicos. Ou, quais são as 3 formas mais importantes de tal coisa? Você vai colocar lá, as 3 formas. Então, forma número 1, forma número 2, forma número 3. Explicação da forma número 1, é dividida em 2 partes. Da forma número 2, dividida em 2 partes. Você vai começar a estruturar em tópicos a sua resolução. Então, acho que isso ajuda muito, principalmente em questões de humanas e biológicas. E aqui um pouco que muda a parte de humanas e biológicas versus exatas. Em vez de estruturar em exatas, você vai equacionar. Então você teve várias ideias aí quando você começou a rabiscar em exatas, e aí você vai começar a equacionar. O que significa isso na prática? Nada mais do que você vai começar a trazer todas as fórmulas, todos os pontos teóricos de física, química, matemática, para que você consiga resolver a questão e vai começar a colocar números, né? Muitas vezes é importante que você estruture as equações de forma teórica, né? Por exemplo, peso é igual a m vezes g. Beleza, é a forma teórica. E você já substitui os números depois para ver o que isso daria na prática. Em quarto lugar, escreva. Escrever, sair dessa parte de estruturação para a parte de escrever, é uma parte que fica muito simples, em vez de você sair da parte de rabiscar e já escrever direto. Muitas vezes esse erro que é cometido. Você está rabiscando, tem vários pontos bastante gerais e genéricos ali, desestruturados, e já quer começar a escrever sua resposta. Aí quando você chegar na metade, você vê que sua resposta está muito mal escrita, ou está sem grande nexo.
Estruturar vai ser a ponte entre o que você rabiscou, o que estava na sua cabeça de forma desorganizada, e uma equação, uma resposta bem escrita. Então acho que isso vai ser bem legal, você conseguir fazer essa ponte e chegar na escrita. Lembrando, escrita formal, tomando cuidado muito com evitar claramente abreviações, errar acentos, problemas gramaticais, tudo isso é muito importante para que você tenha uma boa resposta. E por último, confira. Conferir é importante porque muitas vezes, principalmente em exatas, você pode ter comido bola numa questão, comido bola numa equação, errado uma conta. Então, deixar pelo menos uns 30 minutos de conferência no fim é bastante importante para que você consiga corrigir eventuais erros. Então esse é o método REC. Dá para você usar para qualquer questão dissertativa e principalmente na FUVEST. Se você conseguir seguir realmente o caminho que eu trouxe aqui nas 4 partes desse vídeo, você vai conseguir arrasar no vestibular da FUVEST e trazer a sua aprovação. E já deixa nos comentários aqui um lembrete para que quando você fizer a prova da FUVEST, você volte aqui para você falar se as dicas foram valiosas ou não. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal para você ter outros vídeos como esse e vejo você na próxima.